Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias ao Criador, porque Ele é maravilhoso e temos muito o que agradecer. E hoje, entre tantos, agradeço ao Senhor por mais um vídeo, o 100º do canal. E estou muito feliz porque todas as mensagens são mensagens de vida, alimento de vida, alimento que desde Gênesis teria que ter sido adquirido por Eva, ao invés do conhecimento do bem e do mal. Mas comeram o fruto e por conta disso estamos todos aqui, porque eu creio, depois que a gente vai estudando, o Senhor vai ministrando e conhecendo a história que está aí, né, para quem quer conhecer. A gente passa a entender o mundo, passa a entender o que é negado, a verdade que é suprida. Um pouco mais de dificuldades, mas quando discernimos, passamos a nos alimentarmos desse alimento da vida, que é a árvore da vida, que também estava no jardim, mas não foi a escolhida. E em homenagem a esse 100º, pela graça do Criador, vou fazer um resumo mostrando esses dois lados. O lado da obediência, da desobediência. Aconselho que vocês assistam até o final, porque vai ser bastante interessante. Vai ser um mesclado de tudo que eu tenho colocado aqui, mas com algumas pitadinhas a mais. Tudo com o sentido do entendimento espiritual. Então, que vocês continuem sendo alimentados por palavras de vida. E esse sim é o foco. Essa é a felicidade verdadeira adquirida no Senhor. É a paz verdadeira. Não é a paz do mundo, é a paz do Senhor. Então, sintamos-nos enriquecidos, porque o tesouro que se junta no céu é exatamente esse. É o conhecimento da palavra do Senhor, amém? Então, que o Pai, pela graça dele, em nome de Yeshua, nos conceda esse alimento de vida maravilhoso. E eu vou dar início aqui lendo Mateus 11, versos 11 e 12, que diz: Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aleluia. Tem um vídeo que eu coloquei, Yeshua, testemunhado pelo apóstolo Paulo, que fica bem claro lá quem é o maior. O maior é o próprio Yeshua. Mas João aqui é colocado como exemplo, porque fala dos nascidos de mulher. Dos nascidos de mulher, ou seja, toda a humanidade. De João, ou melhor dizendo, somente João. Aqui ó, digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Maior no sentido aqui extraordinário, porque aqui tá a questão da espiritualidade, de uma mente evoluída, por isso que eu li até o versos 14, que diz: quem quiser aceitar, este é o Elias que havia de vir, ou seja, um corpo diferente, mas com o mesmo espírito. O Elias ali, eu não abordo aqui questões de reencarnação, até porque é um assunto muito banalizado. Existem aqueles que se aprofundam mais. Tem pessoas que têm costume tradicionais de colocar essa questão da espiritualidade.
mas devemos tomar muito cuidado, porque é algo que deve ter base na Escritura. Fugiu do contexto bíblico, não é divino, é enganoso. Embora muitas verdades, sim, de um conhecimento mais evoluído, e que se coloca a questão da espiritualidade, juntando também a questão do, como é que eu posso colocar aqui, da astrologia, envolvido. Outros vão além, questão da ciência, questão dos corpos celestes. Então tem muita verdade que está dentro da Bíblia, mas se fugiu de algum contexto, como por exemplo, a palavra diz que quem morre, dorme. Se fugiu disso, já não é divino, passa a ser enganoso. Por isso é importante ter o espírito da verdade, né? Para discernir. Mas a informação aqui grandiosa dos nascidos de mulher não houve ninguém maior que João Batista. João Batista, pela vida dele, relatada na Bíblia, ele tinha uma única túnica, era uma pessoa que tinha uma vida simples, totalmente desapegado. Desapegado do quê? Falei para vocês que o vídeo é aí um mesclado de tudo que foi dado, mas com algumas pitadinhas a mais. Então, aconselho que assista até o final. O que existia em João que não existe, que faltou, melhor dizendo, na humanidade inteira? Porque nós, todos os nascidos de mulher, passamos a viver um crivo aqui na Terra, um processo. E felizes daqueles que buscam o conhecimento de vida. É a mesma coisa. E o título do vídeo vai ser: A Palavra do Senhor é Única. Por quê? Lá em Gênesis, quando Eva adquiriu o conhecimento do bem e do mal, eles tinham à disposição, é só você ler a partir de Gênesis, a história ali do 1 ao 4, que relata também o homicídio entre irmãos, né? E eles tinham acesso, ou melhor, eles tinham a possibilidade de ter acesso à árvore da vida, mas eles escolheram a do conhecimento do bem e do mal. Aí veio a queda depois eles tiveram que começar a cultivar, plantar para colher, passar por um processo de purificação, como está escrito lá em Daniel. Esse processo de purificação já iniciou lá, para eles sentirem as dificuldades da vida, mas mostrando um zelo do Criador, porque ao trabalhar, ao cultivar a terra, é por conta que há um Criador perfeito e cuidadoso que nos possibilita de tirar o nosso alimento dela. Ele envia a chuva para bons e maus, como diz gente, eu vou estar o tempo todo citando a Bíblia aqui. Ele envia chuva para bons e maus. Ele não faz acepção de pessoas. Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Então perceba aí uma dualidade, dois lados, porque o Criador está em tudo. E por que? Uma pergunta que uma criança de 8 anos pode fazer, que o meu próprio filho faz. Por que ele não fez com que todos o amassem? Justamente porque ele é completo, ele é perfeito. Ele, sendo nós a semelhança dele, e também aí tem uma outra questão de astronomia, que eu não quero colocar aqui. Então viemos a esse mundo para passar por esse crivo, e a questão da relogramação, a questão da purificação que está escrito lá em Daniel 12, para sermos refinados, alvejados, purificados, mas isso é possível através do conhecimento da vida, que é os evangelhos, o evangelho que é o poder de Deus, como diz o apóstolo Paulo, não me envergonhe do evangelho, e ele tem muitas razões para dizer isso, porque é o poder de Deus a nós dado para que, nesse tempo de crivo, de relogramação, possamos ser
transformados e sermos gratos que a partir do momento que Adão e Eva saíram, eles passaram a ter um outro estilo de vida, mas isso não significa que o Criador se fez ausente. Não, eles não continuaram se alimentando do conhecimento do bem e do mal. Eles continuaram ouvindo as instruções do Senhor de modo mais limitado, porque já estava ali no corpo corruptível. A qualquer momento, caso por uma pitadinha ou outra de mentira, poderia haver quedas, mas eles estavam no corpo corruptível, que é a condição da humanidade. E por que João Batista foi diferente? Porque João Batista nasceu com espírito de Elias, um espírito evoluído, uma mente evoluída, além das nuvens, que é a condição daqueles que são renovados hoje. Hoje o renovado é capaz de ser desapegado, é capaz de ser transformado, depois que foi refinado, alvejado, e está aí nos elementos da natureza e também na própria natureza, exemplos, como no caso da borboleta, que entra no casulo e passa por uma transformação. No caso da lagarta, se torna uma borboleta. Uma outra, como é que eu posso colocar? Depois de uma transformação, já está em um outro nível. O ouro, que é refinado em alta, que é passado por alta temperatura, e assim por diante, gente, como o diamante. Então, a palavra, eu estou citando aqui a palavra. E por que eu estou falando tudo isso? Essa questão da dualidade, do bem e do mal. Porque Caim matou o irmão movido por inveja e ira. E Caim é a representação da humanidade. Abel é a representação de quem? Dos renovados. Abel é a representação daqueles que escolhem fazer o bem. O Senhor falou para Caim, no capítulo 4, verso 7. Se tu não fizer, por primeiro, tinha o Senhor colocado, porque descaiu o teu semblante. Que Caim já estava ali movido com sentimentos internos, inflamados. Estava passando por várias questões ali terríveis, de trevas. E lá diz assim: se tu não fizer o bem, não será aceito, pois saiba, se não o fizer, o pecado ameaça a porta e deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. E a questão do dominar só é possível com a mente renovada, porque estamos nos alimentando da árvore da vida. Vou falar muito resumidamente, porque é tudo que eu tenho colocado aqui. Vou tentar abordar alguns pontos, amém? Mas a questão da humanidade caída e a humanidade que já passou pela restauração e que tem que se adaptar mesmo no mundo, o Senhor orou para que não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. O Senhor nos livra do mal, porque a nossa mente já foi transformada. O coração de pedra se tornou um coração de carne. O coração de pedra que demonstrou-se em Caim ao ponto de matar o irmão e a terra engolir sangue inocente, foi transformado com um coração de carne. Por isso, nova criação, Yeshua. Se vivemos pelo Espírito, andemos no Espírito, então é uma outra realidade. Mesmo na mesma atmosfera, com as mesmas necessidades, tendo que ir e vir e conviver no mundo de corrupção, temos que ser o sal, temos que ser a luz. Por quê? Porque nos alimentamos da árvore da vida. Então esse diferencial tem que ser visto em nós. E por que tantos escândalos no meio religioso? Não todos, graças ao Criador, mas um grande número que busca fama, que busca reconhecimento, que busca riquezas. E esses aí é como um cesto de figo, e aí um cesto de laranjas, uma estragada acaba estragando todas. Por que isso? Porque existe um representante de Caim e um representante de Abel. Por isso o Senhor fala, sai dela, povo meu, quando percebemos que o ambiente
é contaminoso, então devemos sair. E o que está presente nesse povo que segue o conceito de Caim? Caim ali estava com ira e inveja. Não quero dizer que Caim foi condenado, porque depois que passa pela outra atmosfera, é o Criador que sabe, foi um outro tempo. A Bíblia não relata exatamente, detalhadamente, como que foi a vida de Caim. Fala da descendência dele, mas não fala se ele arrependeu ou não. O que eu sei, de acordo com a palavra, é que o Criador não desiste até que estamos aqui com o fôlego de vida dele. Ele não desiste, ele colocou a palavra dele, colocou mensageiros, trouxe anjos. O que não faltou foi instrução do Criador, para que no dia não haja inocentes. A própria criação testifica dele. Ele enviou o Filho dele como resgatador para nos resgatar das trevas. Então não tem essa coisa de inocentes, a não ser os próprios inocentes, se não alcançarem o conhecimento, né? Mas o que está presente nessa humanidade caída e perversa? Tem 7 pecados capitais. Eu vou ler do 1º ao 7º. Luxúria, avareza, gula, preguiça, ira, inveja e soberba. A soberba demonstra alguém arrogante e orgulhoso. O Senhor odeia orgulhoso em seu coração, como diz o provérbio. Então essas são as características de quem ainda precisa passar pelo crivo, de quem ainda precisa ser refinado, alvejado, como está escrito em Daniel 12. Esse é o objetivo. Era isso que nós precisávamos desde crianças aprender na aula de religião. É isso que, não aprendendo na escola, deveria aprender nas casas de pedras, que se chama templos. É isso daqui. Então isso aqui são as características de uma humanidade caída. E quais são as características daqueles que passaram já pela transformação? Ao contrário da luxúria, uma simplicidade. Alguém que não abre mão da simplicidade. Me vem até agora em mente um autor, não vou falar o nome para não expor, mas muito conhecido, que passou por um processo triste na vida dele e que hoje ele tem desapego e é uma pessoa super conhecida. Então é possível você mesmo no auge, usufruindo de coisas, ter uma simplicidade, ter essa virtude, mas precisamos ter todas. E ao invés de ser avarento, ser generoso. Ter o sentimento de generosidade, estar disposto a ajudar de acordo com suas condições. Ao invés da gula, temperança. Foi o que Daniel teve quando ele chegou lá no reinado de Nabucodonosor. Ao invés de se alimentar de tudo que era oferecido para ter um bom referencial ali em meio a todo aquele povo, ele deixou a gula de lado. Ele teve temperança, porque ele sabia a qual o Criador, o único Criador, o verdadeiro, poderoso que ele cria. Preguiça, força de vontade, que o Senhor fala na palavra dele. Preguiçoso, observe a formiga, um ser tão miudinho que carrega uma folha imensa, que é totalmente, não é compatível ao peso da formiga, mas ela se prepara. A formiga não se entrega à preguiça, por conta até do tamanho do seu corpo. Ao invés de se irar, seja sereno, seja calmo, mas aqui a virtude é serenidade. E ao invés de invejar, porque lá no mandamento já fala para a gente não ter inveja, né? É um dos mandamentos. Fraternidade, sejamos fraternos. E o 7º e último, ao invés da soberba, que traz a arrogância e o orgulho, sejamos modestos, porque a própria palavra do Senhor diz: se tivermos que nos orgulhar, orgulhemos no Senhor. Então, sejamos modestos, não querendo trazer a glória para nós, porque a glória é do Todo-Poderoso, né? Espero que vocês depois voltem, analisem nessas palavras e vejam que a palavra do Senhor
é uma só. Agora eu vou ler Salmos. Salmos 50. Por quê que o sentido é um só? Porque o Espírito é um só. Salmo 50 não vou ler todo. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu vou ler aqui, ó. Eu vou ler rapidamente a partir do 7, ó. Ouça, meu povo, pois eu falarei, vou testemunhar contra você, Israel. Eu, que sou Deus, o seu Deus. Não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são a cabeça de gado, as milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Onisciência do Todo-Poderoso. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Sei o que é. Se ele tivesse fome, ele precisaria nos avisar? Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu. O mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Preste muita atenção aqui a partir do verso 14. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpre os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Ou seja, sejamos gratos todo o tempo. Quando percebemos livramentos, o agir do Senhor, que é diário na nossa vida, sempre rendemos a Ele. Sempre honremos a Ele. Mas o ímpio, Deus diz, ao contrário. Até aqui foi uma exortação. Aqui agora é uma afirmação a partir do verso 16. Mas o ímpio, Deus diz, que direito você tem de recitar as minhas leis? Ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com adúltero se mistura. Sua boca está cheia de maldade, e a sua língua formula fraude. Deliberadamente você fala contra seu irmão e calunia o filho de sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo o que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente sem omitir coisa alguma. Considerem isto, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei sem que ninguém os livre. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Não precisa falar nada, né, gente? Aqui se confirma a questão da dualidade. Daqueles que dizem que são e não são, daqueles que barganham com a palavra do Senhor, como se ele não visse, como se ele não tivesse no controle de tudo. Aqui em Mateus 3, versos 2 diz, ele diz, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Yeshua disse em carne, logo no início, no capítulo 2. E aí o reino veio quando ele ressuscitou, assim como a descida do Espírito Santo, porque ele é o reino, é ele que está em nós. E como o reino é conquistado à força, e quem corre atrás se apoderam dele, por quê? Porque é grandioso. E o mundo trabalha para que não sejam todos que tenham esse interesse de conquistar o reino. Muitos estão despercebidos. Gálatas 1, vocês se atentem bem a essa mensagem. Gálatas 1, 3 e 5 diz, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, a que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar
desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Lembram o que eu falei a respeito do crivo, da relogramação? Essa questão da relogramação, da roda de moinho, está escrito em Eclesiastes. Qualquer dia eu vou fazer um estudo muito forte, porque enquanto os espíritas acreditam nessa relogramação, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, eles estão negando a suficiência do sacrifício perfeito e definitivo do Filho. Qual é o sentido do Filho ter vindo ao mundo? Se depende de mim, a perfeição da purificação, da transformação, do evoluir. Qual é o sentido? Nenhum, né? Embora a palavra descrita em Romanos diz que em Hebreus não temos que ter prazer no pecado. Mas é impossível alguém que foi renovado ter prazer no pecado. Porque a palavra do Senhor, que é santa, nos santifica. Somos santificados pelo poder do Evangelho, que nos instrui como viver, certo? Mas essa roda de moinho, ela existe sim, de um outro modo, como eu falei, questão dos astros aí. Uma terça parte dos anjos caídos que está escrito na Bíblia, eu tenho que ir de acordo com o que está escrito na Bíblia. Será que deixar aqui como uma deixa, será que essa terça parte dos anjos vai ser desprezado? Todos o que dizem Apocalipse. Quem é que não tem perdão? Não é aquele que quis assentar o trono acima do Criador? Não é aquele que quis ser como Criador? Não é aquele que induziu pelo conhecimento do bem e do mal a Eva para querer ser igual ao Criador? Não é as potestades que estão nas regiões celestiais ainda, numa condição de rebeldia, instruindo, e nisso está aí avanços tecnológicos, isso e aquilo, entretenimento e tudo mais, riquezas e poderes. Então a Bíblia tem que estar de acordo. Então será que dessa terça parte desses anjos não está tendo aí uma relogramação? Somos um pouquinho menor que os anjos, é o que diz a palavra do Senhor. O que isso quer dizer? Pouquinho menor que os anjos, louvado seja o Criador. Tem conhecimento aqui, gente, que eu me controlo, porque tem que ter base o que diz a palavra do Senhor. Sendo nós menor que os anjos, cabe a nós entender que temos como uma comparação tecnológica aí de um aparelho de celular, notebook, seja o que for, temos um HD aqui para armazenar, temos um cérebro. Será que não viemos a esse mundo com esse HD limpo? Graças te dou, Senhor. E aí temos que aprender a andar e a reconhecê-lo como todo-poderoso, e que não podemos ser igual a ele no poder, isso é impossível. Mas somos criatura dele para render glórias ao Todo-Poderoso, que não quer ser adorado por obrigação, mas por reconhecimento, por reconhecermos quem ele é. Que mesmo diante de